Olá, mamães! Boa noite! Bem-vindas a mais uma live 5D. Hoje nós vamos falar de culpa materna e sobrecarga. Como a culpa materna ela pode afetar diretamente a alimentação do seu filho. Uma convidada super especial, Nicole Gonçalves. Ela é psicóloga e terapeuta familiar. Nicole já deve estar entrando. E eu gostaria de avisar a todas vocês, né, que todas as quartas-feiras, hoje excepcionalmente na terça, nós fazemos a live 5D, que justamente a gente trata sobre diversos temas de alimentação, a importância de como a gente faz para relacionar, com que nossos filhos tenham um bom relacionamento com os alimentos e hoje com a nossa super convidada, tá? Então, queria saber um pouquinho de vocês, ouvir quem aqui já sentiu culpa, porque a gente tem aquela famosa frase assim, né? Assim, nasce uma mãe, nasce a culpa. É verdade, gente? Será isso mesmo? Ou será que a gente também se sobrecarrega por demais? A gente está... Nicole está entrando, eu estou aguardando um pouquinho. E eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Enquanto isso, culpa. Vocês acham que a culpa afeta a alimentação? Os nossos sentimentos, a nossa sobrecarga, a gente transborda isso também nos alimentos e no momento da refeição principalmente? Sim ou não? Me digam aí, por favor. Normalmente sim, né, gente? Normalmente sim. Normalmente a gente tem quando a gente está muito mais agitado, a gente tem aí um excesso de emoções e as crianças, principalmente, elas captam isso com uma sensibilidade incrível. E hoje eu fiz um post, inclusive, sobre uma matéria que mostrava que a quantidade de mães, né, que entraram em depressão, né, aproximadamente aí 63% tiveram sintomas de depressão durante a pandemia, justamente por causa do excesso da carga, né, que as mulheres, no geral, tiveram. E aí, quando eu digo mulheres, é realmente porque esse nosso papo hoje é justamente para falar sobre isso, gente, sobre a sobrecarga e a culpa. A Diana falou que sim. E por quê? Porque a gente tem uma tendência, né, natural da nossa sociedade como um todo, que a mulher está sempre à frente da alimentação, a mulher está à frente de todo o cuidado da casa e o cuidado de toda a família. E esse é um trabalho que muitas das vezes não é enxergado. E aí eu gostaria até de mostrar aqui para vocês, na verdade, tem um cálculo mágico assim, que eu achei muito bacana, né, sobre as horas de trabalho de uma mãe dentro de casa, tá? Meu marido vai participar, a Diana falou, que ótimo, Diana, manda ele vir. Bárbara também está entrando, não tem problema nenhum. E aí é muito bacana, eles botem os maridos para ouvirem sim, porque aí a gente reconhece um pouco mais. Logicamente a gente tem muitos homens, e hoje em dia a sociedade está mudando bastante, muitos homens que são muito mais ativos na casa, mas no geral, nesse artigo que eu coloquei, colocando assim uma conta bem por baixo, a Nicole está entrando. Oi, Ni, Oi, tudo bem? tudo bem? Deixa eu só testar um raciocínio rapidinho. Nesse artigo que eu li agora recentemente, justamente assim, as mulheres somam em média, tá? Em um cálculo bem baixo. Depois eu vou deixar amanhã o link desse artigo que eu achei bem interessante, fala sobre o tempo que a gente tem de cuidado. Em média, 12 horas de trabalho com os cuidados da casa e da família como um todo. Então, 12 horas de trabalho, mais o nosso trabalho formal, né? Mais o nosso autocuidado. Gente,
É difícil não ter uma sobrecarga quando não tem uma divisão, né? E essa divisão precisa ser com alguém, seja com um parceiro, seja com uma funcionária, né? Seja com uma rede de apoio familiar ou uma rede de apoio paga. Mas vamos voltar e, Nicole, se apresente, por favor. Então, vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Sim, Então, eu sou Nicole, sou psicóloga junguiana, trabalho na abordagem junguiana, sou terapeuta familiar e de casal e sou mãe de 3 filhos, que agora já estão mais mocinhos, que até queria um deles, o mais novo, o Thor, até queria assistir hoje. Mamãe, posso assistir pelo menos 10 minutos? Falei, tá bom, então vamos ver, né? Não sei como se ele está conseguindo assistir ou não, mas é, ele queria participar. Eu quero saber do que como vocês vão conversar. E é isso. E, e adoro aqui fazer essas lives, conversar um pouco. Aí, estamos aqui, ele falando. estamos aqui. E adoro fazer essas lives e conversar um pouco. É sempre muito bom, né, Aline? A gente às vezes começa falando Sim, de umas coisas, mas eu acho que às vezes a gente não consegue se encontrar. E quando a gente se encontra aqui, parece que assim, é aquilo, né? Conversamos aquilo, falamos de tal coisa, né? Então é sempre muito bom. Sempre aprendo um monte, sabe? Então é uma delícia. Enfim, é isso. hoje o nosso tema, a gente vai falar justamente sobre culpa, né? Essa sobrecarga materna e quanto isso afeta na alimentação do dia a dia. A Diana já comentou aqui que no caso dela, quem está à frente eu entendi, né? No caso aqui, ele que está à frente provavelmente dos cuidados da casa. É muito bacana, Diana. Esse é um novo conceito, na verdade, de família. Não digo nenhum novo conceito, né? Mas tem famílias onde o homem está tomando a frente, né? E isso é muito bacana. E eu acho que aos poucos a gente vai mudando um pouquinho essa cara da sociedade como um todo, né? Onde sendo muito mais igualitária, né? Porque quando a gente fala ainda em uma, assim, algumas pessoas até brigam comigo quando eu falo assim, não, gente, porque eu falo para mães, né? Porque o meu papo é muito mais com mães. Não é que só as mães tenham o dever de alimentar, de cuidar dos filhos, mas normalmente é do maternar, né? Esse é muito forte, né? A parte da amamentação, do nutrir, a preocupação, isso vem muito do feminino. Mas aí a Nicole pode falar aí de uma forma muito brilhante que os pais também podem estar juntos e devem estar juntos para que as mulheres não se sintam tão sós, né? E possam sim ter um apoio maior da família, porque eu acho não, né? Na verdade, essa culpa materna vem muito da sobrecarga, da gente se frustrar porque a gente quer alcançar, a gente quer ser a melhor mãe, a melhor esposa. É uma cobrança, a casa tem que estar limpa, tem que estar tudo perfeito, a alimentação tem que ser equilibrada, a gente tem que estar bonita, o cabelo tem que estar tem fio branco, a unha tem que estar feita, tem que estar tudo. E assim, e nem sempre as coisas se enquadram de uma forma tão perfeita. Além disso, né, que com o tempo a gente ainda ganhou a busca pela igualdade, né? E aí eu falo assim, a gente veio trabalhar fora, o que é incrível e super importante, mas a gente não deixou de fazer nada que a gente fazia antes. Então, se a gente não tem uma rede de apoio realmente, e eu gosto muito daquela frase, né, assim, para educar uma criança, para criar uma criança, precisa de uma aldeia, né, de uma rede, não dá para a gente fazer isso sozinha, e às vezes a gente no mundo, principalmente nesse momento que a gente viveu recentemente de pandemia, cada um no seu quadradinho, gente, é muita coisa para fazer, né? É uma sobrecarga muito grande, por isso tantas mulheres entrando em depressão, porque assim, não tem como dar conta de tudo. E aí a sociedade bota aquela capa, não, a super mãe, a super mulher, até onde isso é bom, né? Saudável. Fale, Nicole.
Então, bom, muitas coisas, né? É um assunto bem polêmico, bem importante, né? Mas assim, tem uma coisa que eu acho que é importante que a gente pode começar falando, que é o seguinte: às vezes fica assim, o que que é certo, o que que é errado, como é que é melhor ou como é que é pior. E para a criança, o importante é ela ter várias experiências. Então, quando a mãe pode ter um olhar, uma experiência, pode dizer, vamos fazer desse jeito, a alimentação para mim tem que ser assim. O pai vai dizer, não, para mim tem que ser desse outro jeito. A avó vai dizer, ah, não, tem que ser de outro jeito. Aí o vizinho fala, não, aqui a gente come de outro jeito. Isso, na escola aprende de outro jeito. Isso é muito rico. Isso é muito importante. Então não é que vai ser aqui de um jeito e lá de outro. Assim, a gente não vai, gente, não precisa ser uma competição. Não precisa, não pode ser uma competição. A gente pode fazer um jogo de cooperação, que é tão desconhecido para nós, né? Que é isso, quer dizer, é um pouquinho do meu jeito, com um pouquinho do jeito da Aline, com um pouquinho do jeito do vizinho, que aí a criança não vai fazer de um jeito de nenhum de nós, ela vai descobrir qual é o jeito dela. Então, Dela. por isso é tão importante que a mãe possa colocar, o pai possa colocar, todos possam contribuir, né? É muito difícil, por quê? Porque a gente fala, não, mas o melhor jeito sou eu, né? Como deve ser difícil para você, Aline, porque você, uma pessoa que é uma especialista da área, a exigência é bom, ela que sabe, né? No consultório, às vezes eu atendo, né? Então, por exemplo, quando eu atendo uma pessoa que é filha de psicólogo, o parceiro diz assim, não, mas ela que é mais habilidosa, porque ela é psicóloga, ou porque ele é psicólogo. E não é isso. Na realidade, ele tem o parceiro que é psicólogo, ou que é especialista em alimentação, ou que é o que. Não importa a profissão. Ele vai ter algumas habilidades e algumas dificuldades. Então, o importante é que a gente consiga cooperar com relação a isso. É um pouquinho daqui e um pouquinho dali. Porque aí, esses filhos vão conseguir compor, conseguir criar qual é o jeito deles, né? Qual é o jeito que eles gostam. Eles não nascem sabendo, não é? Uhum. Você aprendeu com a Laura que tem criança, talvez você tenha aprendido isso na faculdade, mas o que eu quero dizer é assim, você experimentou com a Laura a ideia de que amassadinho ou purê não é muito agradável, né? Mas foi ali com ela. E Tô aí, com ela. né? Então, exatamente. Talvez se você tivesse tido uma filha que não ligasse para isso, você talvez não tivesse nem tanto, não soubesse a importância que isso tem. Mas aí a gente vai descobrindo, poxa, a Laura gosta assim, ai, olha, fulano gosta assim. Você vai descobrindo o seu filho ali. Então, assim, é muito bacana ter essa contribuição de ambos os pais, dos cuidadores, porque às vezes tem os pais, mas toda essa rede, toda essa aldeia que cuida. Então, às vezes tem uma pessoa que cuida da cozinha, ou da faxina, ou de alguma coisa em casa. Tem uma mãe, um avô, tem um vizinho. Todas essas pessoas podem contribuir. Uma médica, a doutora Priscila, que eu levava os meninos quando eram pequenos, ela dizia: a gente vai oferecer aquilo que vai fazendo sentido. E tudo bem. Isso não necessariamente é o que é dito em todos os grupos que você pertence. Às vezes você faz diferente dos grupos e não tem problema, desde que você faça sentido para você. E isso Uhum. também não quer dizer que o seu filho vai fazer exatamente como você. Pode ser que ele descubra, faça de uma nova maneira. E tudo bem. Também tudo bem isso, não é um problema, né? Então, assim, o que a gente tem é que começar a perceber isso, a reconhecer isso, porque isso vai ajudar muito nesse processo da criança de se alimentar e de entrar nessa cooperação, entrar nesse jogo de cooperação, entrar nesse lugar onde, peraí, vamos descobrir como que eu faço para o meu filho comer mais, e ele também vai dizer um pouquinho como é que ele gosta da comida. E aí a gente vai tendo uma troca, né? E aí, quando você fala a questão da culpa, né, Aline, é muito forte para mim. Logo que você falou da proposta de falar sobre isso, o que vem para mim, assim, mais forte é a questão do inconsciente. O inconsciente está ali, nas nossas relações, na nossa família, em tudo. Ou seja, quando a gente está culpada, o nosso filho não sabe verbalizar sobre isso, mas Gente. percebe totalmente isso. Aí vira um quiprocó. Por quê? Veja bem,
Ele não tem clareza por que você está culpada. Então, ele só percebe que tem alguma coisa que não está bem. Algo não Que não está tá bem. legal. Alguma coisa não está legal. Aí, se essa criança é uma criança mais sensível a, por exemplo, a alimentação, né? Pronto. Porque o que que é se É ali que ela alimentar? comunica. É aí que ela comunica. Porque se alimentar é o quê? Não é só o alimento para o corpo, mas é o alimento para a alma. É o alimento que é aquilo que faz sentido para mim. É o que eu ponho para dentro. É o que eu escolho pôr para dentro. E isso é muito forte. Às vezes a gente faz tem uma coisa assim muito interessante que é, às vezes eu tenho me policiado isso com os meus filhos, né? De às vezes falar para eles assim, ah, mas come, tem que comer, come isso. E às vezes o comer aquilo não faz Não faz diferença. Por sentido. quê? Porque ele está comendo só porque eu estou falando. E aí aquilo perde os nutrientes, perde a função. É importante que É, perde o coma, sentido do se alimentar, né? sim, perde o sentido. E aí é isso que a criança vai desenvolvendo. Quer dizer, eu tenho que comer embora não faça sentido. Olha que caminho que ele está escolhendo, né? Eu como porque eu agrado a minha mãe. Eu como porque se eu como, a minha mãe não fica Fica culpada que eu não feliz. comi. E Opa! fica feliz, né? Então é muito cruel isso, porque aí você leva até o seu filho para um lugar que é um lugar assim muito inconsciente. Quer dizer, eu não estou bem, eu estou culpada por uma série de coisas que às vezes não tem nem a ver com ele, mas ele é pequeno, não tem a experiência que eu tenho de vida, não tem os recursos, então ele vai achar que é por conta da relação com ele vai achar que é por conta daquilo e vai expressar aquilo na comida. É muito comum. O comer é um lugar de muita transformação, né? É o que eu ponho para dentro, é o que eu alimento, é como eu me alimento, o que que eu Sim. escolho para me alimentar. Então é muito forte isso, né? Esse lugar de descoberta, de alimento. Tanto é que eu falo, assim, uma coisa, você vê, uma coisa que a gente fala muito no consultório, como é que você se alimenta? Poxa, hoje eu atendi algumas pessoas e perguntei isso, como é que você se alimenta? Né? Um se alimenta brincando, um se alimenta dançando. Poxa, então esse alimento ele tem que acontecer fazendo sentido para a gente internamente, né? E aí é lógico, às vezes eu não estou com vontade de comer, mas eu vou comer porque eu vou comer um pouquinho, porque é importante, tudo bem. Mas a gente precisa respeitar a nós e aos nossos filhos. Precisa ter um respeito e uma compreensão de que essas emoções e esse inconsciente que permeia a nossa alimentação, que permeia os nossos filhos, que permeia nós, está inserido no processo alimentar, está inserido ali. Então, se eu fico culpada porque o meu filho não come bem, pronto, aí danou-se, porque aí ele vai perceber aquilo vai vir, e aí é muito cruel, porque aí ele deixa de comer, porque aí ele não sabe, mas vira uma relação muito adoecida, é muito difícil. E é lógico que a gente tem, ao longo da vida, muitos momentos a gente se sente culpada. E talvez uma ideia seja tirar um pouco essa culpa e entender mais isso como uma responsabilidade. Qual é a Sim, minha perfeito. qual é a minha responsabilidade nisso? Porque uma coisa que eu quando assisti um encontro que você fez, uma live que você fez até, a gente fez aqui, você estava junto aqui, Aline. Eu fiz a E eu, Masterclass da responsabilidade do alimentar. nossa, como eu fiquei tocada com isso, Aline. Eu cheguei a falar isso até para o meu marido. Eu falei, olha, é o seguinte, eu falei um pouco sobre isso no sentido assim de eu vou oferecer, mas é responsabilidade do outro se alimentar. Isso você está construindo uma criança mais consciente, mais autônoma, né? Ou Mais seja, você confiante. mais confiante faz parte você escolher como você quer comer, você escolher você fazer as suas escolhas, você se alimentar, faz parte. Isso eu me responsabilizo, e isso é desde pequenininho, né? Então, eu achei Sim. fantástico isso. Acho que eu nunca tinha escutado isso, sabe, Aline? Mas eu achei demais isso que você coloca da importância, porque isso é você falar, não vou ficar culpada, não vou ficar nesse lugar. Eu sou responsável por o quê? Por oferecer uma variedade, por Uhum. exemplo. Eu tenho que oferecer a variedade.
O que você vai fazer com isso, mesmo que seja o meu Cada filho, um. cabe a ele, né? Eu vou dando o exemplo, eu vou orientando, mas ele vai ter que construir isso. Fala, o que que Então, você... alguns pontos que eu acho que são importantes dentro da sua fala, assim, quando você fala assim, a construção do alimentar, ele vem desse apoio do global, né? De todos que estão envolvendo a família de algum jeito. E isso é uma coisa muito bacana. E uma coisa que eu falo também, que é fundamental, que fique claro dentro das famílias, são as regras e os combinados da alimentação, né? Então, o que são regras e combinados da alimentação? Que o que eu falo tem que ser a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Tem que ser a mesma regra que o meu marido fala, né? Que as outras pessoas que estão dentro da casa, né? Falem da mesma forma. Porque não adianta também eu servir um prato super bonito, assim, super direitinho, e falar, filho, come. Aí chega o, sei lá, o avô, a avó, e fala assim, tem problema se você não comer, não, eu te dou um sorvete, né? Então a gente precisa ter algumas regras básicas, né, para que sejam seguidas por todos. Mas essa visão múltipla, né, tem o papel do avô, tem o papel da avó, tem da tia, da madrinha, que seja, todo mundo envolvendo e cada um, porque assim, o comer é um estado de comensalidade, né? É um estado de comunhão. Então, é fundamental que essa comunhão exista, né? E ela é aprendida por o quê? Pelos múltiplos, né? Pelo comer do avô, do amigo, na escola, cada um come diferente, né? Quando existem também lancheiras diferentes, e como isso impacta também na alimentação da criança. Então, isso eu acho que é uma coisa muito bacana a gente relembrar, assim, que assim, mesmo com toda essa visão, dentro de uma família, de um pequeno núcleo familiar, é importante que todos falem a mesma coisa. Outro ponto que você falou foi sobre o estresse, né, da própria culpa, da frustração de ver um filho não comendo. Essa preocupação é genuína. Só que no momento que a gente se preocupa, né, existe o que a gente chama de ciclo da recusa, né? E que poderia ser até ciclo da culpa, né? Porque assim, a mãe busca informação, ouve, vai lá, bota o filho para comer, força, faz um monte de coisa, e aí simplesmente a criança recusa, aí a mãe pressiona mais, fica mais estressada, e aí vira um estresse da criança que está se sentindo cada vez mais pressionada, né? Um estresse, uma culpa materna muito grande de não estar conseguindo alimentar o seu filho, e aí essa pressão também aumenta, e aí isso só piora, e é o que eu brinco, né? Aquela bolinha de neve que é pequenininha, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, quando você vai ver, o seu filho não come. Então, é realmente preciso buscar ajuda, mas uma ajuda que a gente tenha, que a gente tranquilize e dê paz para o coração. Né? Quando eu falo da paz para o coração, é porque assim, se você se mantiver estressada, eu tive até eu sempre respondo muito, todo mundo que me manda mensagem eu respondo, e teve uma moça que me falou um tempo atrás, ela virou para mim e falou assim, mas olha, eu faço tudo direitinho, mas eu me sinto muito culpada, eu fico muito estressada, mas eu não demonstro isso. Mas aí o meu filho não come, aí eu vou para o quarto e desabo a chorar. Aí eu falei assim, você pode achar que você não está demonstrando, né? Mas isso tá ali, né? tá passando para o seu filho. Então, se você está dessa forma, talvez seja melhor, nesse momento, você pedir apoio para uma outra pessoa alimentar o seu filho. E não é que você seja uma mãe pior ou melhor porque você está alimentando ou deixando de alimentar. Mas os sentimentos, para que uma criança coma, a criança precisa estar confiante, ela precisa estar confortável, não só física, mas emocionalmente. E aí, para isso, a gente precisa ter paz à mesa. Porque se nessa mesa, quando eu falo paz, né, se a gente não tem paz à mesa, a paz na mesa o estresse, não ter estresse, a gente não tá ali gritando, vai lá, você não vai comer, vai, você tem que comer, ou raspa o prato, não, sobrou um pouco. E cada um precisa aí ter a sua carga de responsabilidade, né? Vou só parar um minutinho, porque eu vi aqui, ó. Nossa, essa do sorvete é o meu pesadelo.
Então, mas aí, para que não seja um pesadelo, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar claro para que os nossos familiares também, seja o avô, a avó, assim, olha, aqui em casa a gente não vai comer doce, por exemplo. Ou, olha, eu vejo que isso é uma briga muito grande, principalmente em crianças até 2 anos, né? Porque não é recomendado o açúcar até 2 anos, e a gente acaba ouvindo muito assim, ai, que bobagem, você Vai ficar comeu e não aguado. morreu, né? Vai ficar aguado, isso é bobagem, deixa pra lá, ih, que não sei o que, isso aí é coisa de gente chata, coisa de gente fresca. E, na verdade, se isso é algo importante, e é fato, né? Mas para você tem consciência disso, você tem que colocar como uma regra. E as pessoas precisam respeitar. Porque para que a gente consiga conviver, né, harmonicamente, é fundamental a gente ter respeito. A Claudinete falou assim, boa noite. Meu filho até 1 ano comia tudo, todas as frutas. Hoje não come quase nada. Tem hora que fico desesperada por não saber o que fazer para ele aceitar e experimentar principalmente frutas. Então, Claudinete, é fundamental a gente entender o motivo que começou essa recusa. Então, eu ouço muitas de vocês falando assim, ai, não, olha, aconteceu do nada. Sempre tem um estopim, né? Sempre tem um motivo para tudo, né? Nicole aí, como psicóloga, pode falar disso muito melhor do que eu. Sempre tem um motivo. Seria muito interessante a gente entender esse motivo, porque quando você entende o motivo, você consegue, Parece vamos que dizer assim, desenvolve, né? desenvolve de uma forma mais fácil. Você fala assim, você dá aquele É isso. gatilho. Vou dar o exemplo. A minha filha não comia, né? E aí o que eu percebi? Ela não gosta de consistência. Quando eu descobri isso, eu virei a chavinha. Né? Então, quando a gente consegue virar a chavinha de uma forma mais fácil, lógico, em algumas crianças é mais fácil, em outras crianças é mais difícil encontrar isso, e sim, a gente vai conseguir trabalhar, porque aí dependendo do que aconteceu, por exemplo, se essa criança engasgou, talvez tenha um trauma, e essa criança talvez precise de um acompanhamento psicológico. Ah, não, essa criança, ela na verdade nunca mastigou direito, talvez essa criança precise de um acompanhamento, uma fono. Ah, essa criança não teve, sei lá, o período, né, que ela colocava, o período oral, né, mesmo, né, do bebezinho que coloca tudo na boca, né? Então, talvez essa criança tenha um trabalho com sensibilidade, então talvez a gente precise mais trabalhar areia, terra, né, alimentos naturais, talvez uma TO possa ajudar. Ou a gente pode tentar ir organizando tudo isso dentro da nossa casa. Tá? Mas é fundamental que a gente vá organizando e aí entendendo, construindo esse relacionamento no dia a dia, tá? E as frutas, é redescobrir essas frutas realmente. A Diana colocou também aqui, temos esse problema da Claudinete com os legumes. Então, os legumes, se ele não come legumes, ok, então a gente vai reintroduzir esses legumes no dia a dia. Por quê? Porque a criança, diferente, você fala assim, a criança, que eu brinco muito sobre amnésia alimentar, né? Eu falo assim, gente, os pais têm que desenvolver amnésia alimentar, porque a criança fala assim, não gosto, não quero. E às vezes naquela fase, principalmente dos 2 anos, né? A criança, ela fala, e quando ela começa com 1 ano e pouquinho, que ela começa a falar, tudo ela fala não. Você quer não sei o quê? Não. Você quer não sei o quê? Não. Não, não gosto. E às vezes não é nem que ela não goste, ela só verbaliza o não, porque o não é a coisa que ela mais ouve ao longo do dia. A criança pisca, alguém fala não, né? E aí ela começa a verbalizar isso. Aí você acha assim, ai não, ele não gostou não gosta mais de brócolis. Aí você fala, não vou fazer mais brócolis, não vou dar. Aí você não comeu um dia, não comeu 2 dias, você não apresenta mais esse brócolis. Depois você fala assim, ai, meu filho não come mais brócolis. Não está mais no prato. Aí depois de 1 mês você bota esse brócolis no prato, para aquela criança, 1 mês é um tempo muito longo. Muito longo. E ela não lembra mais realmente que aquele brócolis um dia existiu na vida dela. Sim. Então você vai ter que reintroduzir, então vai ter que começar tudo do zero. E é assim Aline, mesmo. e isso até que idade? Durante
toda a vida? Sempre assim? Mesmo com a criança mais velha? Então, a gente, na verdade, em relação aos alimentos, quando a criança é mais velha, não. Mas na primeira infância, principalmente, a gente precisa reintroduzir. Hum, tá. Com o adulto, não vai ser muito diferente, não. Aí o Nobu colocou aqui, eu tenho um que não gosta de sopa. Tudo bem, será que é a consistência? A gente tem que trabalhar um pouquinho também a escutoterapia, né? Vamos ouvir. Meu filho, por que você não gosta de sopa? É porque tem caldo, é cremoso, tá mole demais. E a gente começar a entender, escutar, né? Botar os ouvidos mais atentos. Por que aquela criança não está comendo aquele determinado item, né? Porque às vezes, assim, não quero a banana. Será que ela não quis a banana porque a banana, por exemplo, estou falando, dando o exemplo da banana, tá, gente? Mas o Nobu acabou de falar, desculpa, mas porque ela está muito doce, ou porque ela está macia demais. Não gosto de sopa nunca, porque um dia eu tomei uma sopa que era meio amarga. Eu gosto da consistência, mas no dia que eu tomei a sopa e estava muito amarga, eu fiz uma memória, vamos dizer assim, negativa, e acabei abandonando, afastando um pouquinho essa sopa. Então a gente precisa, na verdade, entender um pouco mais. E aí eu falo para vocês o seguinte, e aí eu vou dar a palavra, vou falar aqui mais uma vez da Claudinete e voltar para a Nicole. E por que criança aceita muito mais alimentos industrializados do que alimento natural? Alguém sabe? Me respondam aí. Claudinete colocou, olha, imagino que foi quando ele foi para a creche, lá eles ofertavam mais, não tem aquela insistência de estar ofertando. Hoje ele tem 2 anos, aí olha para a fruta e diz não quero e pronto, kkkk. Ele fala desse jeito e se recusa a comer. Nossa, vocês são maravilhosos. Obrigada. O que é que você pode fazer? O que ele gosta? Então vamos transformar essa fruta em algo, a gente tem que fazer conexões, tá? Conexões com o que a criança gosta. Ele não gosta de fruta? Tá. Ele gosta de sorvete? Então você vai fazer um sorvete com ele de banana. Você vai fazer um picolé de fruta. Vai associar, vai fazer um bolo de fruta. E aí você vai mostrar, olha, você gosta. Vamos agora experimentar de uma outra forma? Você vai conectar o alimento que ele não está comendo com o alimento que ele gosta. E aí você vai fazendo conexões para que você alcance a fruta in natura, tá? E aí pode ser realmente que ele vai gostar de várias frutas, algumas sim, outras não, e nem todo mundo gosta de tudo, e tudo bem, né, Nicole? Sim, tudo Fale, bem. amiga. Não, então, eu estava pensando o seguinte, né? O quanto é importante, uma coisa que também você falou sobre isso, que é assim, é, quando a gente tem um filho pequenininho, quando ele está iniciando a alimentação, tem muitas coisas que a gente escuta, né? Escuta na internet é ótimo, né? Que a gente vê na internet, escuta no YouTube, lê uma reportagem. Tem muitos mistérios aí que vão sendo levantados aí pelas pessoas, pelos especialistas e tudo. Mas a gente não pode esquecer que se a gente está falando do nosso filho que acabou de chegar no mundo, quem conhece melhor o sorriso dele, a dor dele, o jeito que ele dorme, somos nós. Então a gente tem que parar e ouvir essa criança, mesmo que ela seja um bebê. Conseguir entender, como disse muito bem a minha terapeuta, assim, é você que conhece o cheiro dele, né? Você que conhece o cheiro do seu bebê. Então o especialista pode te ajudar? Pode, em muitos momentos você pode recorrer ao especialista, ao médico, ao nutricionista, ao psicólogo, a vários profissionais. E é tudo bacana, legal você recorrer a eles. Mas mais do que isso, você tem que entender quem é esse bebê, quem é essa criança, quais são os pedidos que ele tem, quais são as questões que surgem ali na alimentação. O se alimentar é o que me nutre e o que eu escolho para me nutrir. Então, isso é muito profundo, né? Tem essa coisa do se alimentar, é uma coisa muito profunda. E aí, outra coisa que eu queria dizer é assim, essa coisa de, peraí, como é que vai ser isso, se alimentar com essa criança, ajudá-la nesse processo? Eu sempre lembro de uma questão que é assim,
Quando você escuta a criança não come fruta, mas aí muitas vezes ela vai para a escola e come fruta. Ah, ela não come arroz e feijão, mas ela vai para a escola e come arroz e feijão. Ah, ela não liga para não sei o quê, mas ela vai, né? Eu lembro uma vez eu no Cine Materna, que eu ia levar meus filhos e eu era a louca, né, das frutas, né, Aline? Aí levava um monte de fruta, levava um monte de coisa. E aí eu estava sentada lá no chão, no Cine Materna, com as crianças, com os meus filhos, e os outros filhos que estavam dos outros lá vinham pegar minhas frutas. Até que eu aprendi, eu tinha que levar não só para os meus, eu levava em dobro. Porque os outros vinham pegar. Porque eles querem descobrir, eles querem conhecer. Mas às vezes a gente está tão tenso, tão cansado, que eu não sei como oferecer, eu não sei o que oferecer. E é uma realidade. É por isso que é muito importante as trocas. Quando você tem aquela rede que você tem uma rede de apoio ou que você precisa construir aquela rede. É sabendo um pouco assim, peraí, olha, eu fiz desse jeito, como você fez? Como que você oferece a banana? Porque o meu filho, né, sempre comeu banana, mas agora não come banana. Ah, então como é que na sua casa é oferecida a banana? Você vai descobrindo um pouco daquilo e oferecendo um pouco daquele outro jeito, né? Mas com muito cuidado para não ter essa coisa da culpa, da cobrança muito grande em você e na criança. Tem criança que naturalmente se sente cobrada, se sente nesse movimento de você tem que fazer, ou eu quero que você faça isso, ou melhor é você fazer isso, ela se recolhe e se recusa. Tem adulto que faz isso. A hora que você diz assim, você tem que fazer isso, é muito forte isso, né? Hoje ainda atendi um paciente que era Eu não exatamente quero. isso. Ele dizia, o meu pai insiste, é por isso que eu não faço. Quanto mais ele insiste, mais eu digo, não, não vou fazer. Ou seja, é isso, a gente faz isso enquanto adulto e enquanto criança. Às vezes a insistência é tão grande, e aí a criança pensa, mas que sentido faz? Por Por que quê? que ele tá mandando? Porque, não vou Por que que eu fazer, vou fazer isso? não vou fazer, né? E aí aquela coisa também assim que eu acho que é interessante de falar, que não sei se você fala sempre sobre isso, Aline, mas que me chama atenção quando você fala sobre alimentação, é do momento do se alimentar ser algo prazeroso, ser algo menos sofrido, né? Seja uma coisa menos sofrida, assim, onde você vai dar um pouquinho e entendendo que a criança vai comer aquilo que ela tiver vontade, ela vai comer talvez menos do que você tem expectativa, mas que isso você vai oferecendo. E um dia ela come, outro dia ela não come, outro dia ela come um pouco mais, outro dia ela come uma outra coisa, e tudo bem, né? A gente reconhecer que tudo bem, não ficar com a ideia daquela coisa do ideal, né? Porque ainda bem que a gente não pensa ainda para a criança aqueles cardápios altamente enrijecidos. Pelo menos eu acho que não, né? Ai, Aline, Nossa, tem porque muito. para o adulto é muito isso, né? Mas assim, Então, por isso que me incomoda muito, assim, eu falo, vou falar me incomoda, mas assim, me respeitem, assim, com todo respeito, tá, gente? E respeitem a minha opinião. Muitas mães me perguntam assim, mas Aline, a quantidade, você me diz a quantidade que ele tem que comer. uhum, Não se preocupa com a quantidade, gente. Assim, o mais importante é o que eu falo da responsabilidade. A sua responsabilidade é ter na sua casa itens saudáveis, de qualidade, bons. Então, assim, mas na minha casa tem doce, tem biscoito, e aí meu filho busca isso. Mas, assim, se tem na sua casa, alguém está levando para sua casa. Quem está levando? Seu filho não tem condições financeiras, né? E nem normalmente aí a gente falando de primeira infância, de ir sozinho no mercado e comprar. Então, não compre isso. O que você vai ter? Você vai oferecer sempre alimentos de qualidade. Então, o que ele vai comer, quando, né, os horários, uma rotina alimentar, e onde ele vai comer. Ele não vai comer no quarto, em cima da cama, não, ele não vai comer no sofá, vendo televisão. Não, a gente vai fazer da alimentação, né, um momento de prazer e de conexão familiar. Então a gente vai sentar todos à mesa. Mas meu filho não senta na mesa. Na minha casa não tem mesa. Tudo bem, senta no chão. Faz um piquenique.
Não tem problema, gente. Aqui em casa as crianças adoram um piquenique de vez em quando. Minha filha fala assim pra mim, ai mãe, você pode fazer, a gente pode almoçar no chão em um piquenique? Eu falei, tudo bem, vamos, a gente bota a canga e come todo mundo no chão. Então, assim, a gente precisa saber disso. Então, assim, o que é o pai e a mãe, né? O quanto, quem vai dizer é a criança, não são vocês. Coloquem isso na cabeça. Ah, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que é recomendado em torno de 5 colheres de sopa. Ok, isso é uma recomendação média. Não é que seu filho tem que comer 5 colheres de sopa. Se ele comer 2, ok. O importante é que ele coma e aquilo com prazer. Então, assim, uma coisa é, eu insisto. E aí, eu até falei isso hoje para uma pessoa. Existe um limiar muito tênue entre o insistir e o forçar. E aí, uma coisa é eu insistir, eu falo assim, filho, come mais um pouquinho, você não quer? E aí o meu filho fala, não, não quero. E eu falo, não, come mais um pouquinho, você tem que pelo menos comer mais 4 colheradas. E aí a criança começa, você vê que a criança está forçando aquilo dali. A chance da criança passar mal e dela criar um relacionamento negativo com aquele momento é muito grande. A criança vai se afastar. E aí o que eu digo ainda mais, também disse isso hoje para uma outra pessoa, me comentou assim, não, meu filho não está comendo. Mas o que eu faço? Primeira pergunta, você se alimenta junto com o seu filho? A comida é diferente? Ah, não, ele come uma coisa, quando eu estou comendo ele quer comer. Mas a comida dele ele não quer comer. Eu falei assim, gente, você bota um negócio no meu prato, que eu não sei o que é. Você está comendo uma outra coisa completamente diferente. Eu estou vendo que você está tendo prazer em comer aquilo, eu vou querer aquilo. Então, assim, é importante também que a gente seja exemplo, que a gente esteja junto, né? Que a alimentação da família como um todo seja harmônica. Então, não adianta, sei lá, eu estou comendo lá, uma coisa bem trash, né? Um alimento, sei lá, estou comendo, sei lá, Salgadinho. Doritos, um Eu pensei salgadinho, nisso! né? Não acredito que eu Doritos, pensei nisso! Eu pensei no com Doritos. bastante corante, ou senão aquele Cheetos, sabe? Aquele quase que é isopor, né? Com corante, aromatizante, o caramba, quatro. Eu estou comendo aquilo, meu filho está vendo? Qual é a curiosidade natural da criança? Ir lá e pegar. Ah, então quer dizer, mas eu amo, eu não posso nunca mais comer? Não, não é que você não possa muito mais comer, mas você tem que entender que o que você está colocando para dentro não é saudável. Se não é saudável para o seu filho, também não é saudável para você. Né? Então, assim, até quando você vai conseguir ter esse limite, né? Então, a gente consegue segurar até um determinado ponto, depois não consegue. Então, a gente vê, assim, gente, não estou rotulando, não quero gerar culpa, mas, assim, famílias que tomam refrigerante, em algum momento a criança vai experimentar o refrigerante, isso é natural, porque ela está vendo todo mundo ali experimentando. Então, assim, e aí eu vi hoje um vídeo que eu achei fantástico, né, que acho que foi de uma nutricionista que foi com aquele pediatra que eu adoro. Eu vou tentar repostar para vocês. Que aí ela mostrando, né? Olha como o bebezinho tá alucinado, ele quer comer o chocolate e com chocolate assim na mão. E a criança fazendo assim, né? Fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim. E aí depois ela botou o papel de chocolate, que era um dourado, tipo um sonho de valsa, e o chocolate. A criança foi direto no papel. Ele não pegou o chocolate. Porque para a criança não faz diferença. Se ela vê você comendo com prazer, gente, a gente martiriza o brócolis, né? Mas se ela vê você comendo com prazer um brócolis e vê você comendo com prazer o chocolate, ela vai ter a mesma vontade. Então esse negócio, a criança vai ficar aguada. Gente, não existe a criança aguada, né? Então a gente tem que culpar menos e fazer as coisas acontecerem, E Fale. não, eu tava pensando no seguinte, né? Assim, às vezes tem uma preocupação muito grande na comida mais elaborada, no que a gente vai oferecer. E às vezes, assim é para o brincar,
como para outras coisas. Às vezes você pode oferecer, assim, o menos, a coisa menos elaborada Menos é mesmo. mais. Menos é mais, sabe? Assim, então é uma batatinha, é um brócolis. Não precisa ser, ai, milhões, muitas coisas. Não precisa ser uma quantidade de coisas grande, nem a quantidade daquilo ser muita. A criança ela vai se adaptando, ela vai aprendendo a comer aos pouquinhos. E aí é aquilo, né? Assim, dizem os, as populações que têm maior expectativa de vida de que o que a gente deveria comer é o que cabe na nossa mão. Imagina o que cabe na nossa mão assim juntinha, sabe? Quando faz assim com a mão, uma conchinha. Imagina o que a gente come e o quanto a gente deveria comer. Como a gente come muito mais. E aí, olha que interessante, a gente aprende a comer. Porque quando você é pequenininho, criança, primeira, segunda infância, a gente fala, enquanto pais, cuidadores, come, come, come. Aí a criança, ao invés de comer uma concha, come 3 conchas. Ela vai ficando mais velha, aí a gente começa, não come tanto, não precisa comer tudo, não vai comer tanto. Por quê? Porque aí você começa a se preocupar com outra questão da saúde, no sentido de tá comendo muito, tá comendo bem, né? Não precisa comer tudo isso. E quando é pequenininha, a gente fica nessa insistência. Às vezes, sem conseguir reconhecer que para a criança também um pouquinho já vai ser, já vai nutrir, já vai ser o suficiente. E vamos observar, né? Vamos observar. Porque se ela come sempre pouquinho, talvez seja uma coisa, uma característica interna dessa criança. Sim. E Lógico que respeitar. e respeitar isso. E um irmão não é igual ao outro, o pai não é igual à mãe, né? Nada, não é tio, não é igual a tia. Então, assim, vamos respeitar essa criança, vamos entender que criança é essa. Eu que tenho 3 filhos, eu digo, um come diferente do outro, né? Enquanto um Totalmente come diferente. totalmente diferente. Então, assim, isso vai acontecer nos filhos e na sociedade em geral. Todo mundo, ninguém vai ter a mesma forma de se alimentar. E outra questão que eu acho que também é interessante de dizer é que, assim, às vezes, às vezes não, quando nós não estamos bem, a gente tem menos vontade de se alimentar. Então, você tem menos apetite. O que que é? Qual é o movimento que acontece? A gente vai chamar isso de vitalismo. Ou seja, o meu corpo não está bem e ele precisa pegar toda a energia dele e direcionar para aquilo que não está bem. Ou porque eu quebrei o pé, ou porque eu tô com dor de cabeça, ele vai direcionar para aquilo. Então a gente precisa respeitar que tem dias que a gente não tá com vontade de comer, porque eu tô com dor de cabeça, ou porque eu tô mais enjoada, ou porque eu não tô com vontade, tá muito calor, eu quero um outro tipo de alimento. Isso também vai acontecer com a criança. Só que aí vem novamente a questão da culpa. Eu fico tão culpada às vezes com isso que eu não consigo nem ter esse discernimento de que tudo bem se ela não comer muito hoje, né? Isso vai, tá bom, ela pode não comer muito hoje. A gente tem que observar o quê? A constância. Ah, todo dia ela come muito pouco, ou todo dia ela deixa de comer, aí é diferente. Mas, novamente, observando o quê? Quem é essa criança? Quem é esse nosso filho, né? Que coisa que ele gosta de comer, de que jeito, em que quantidade. E se aí a gente observa, não, ele não gosta de, ele não está comendo muito, essa semana ele não está comendo muito. Talvez ele esteja meio com um pouquinho de febre, um pouquinho de Dente mal-estar, nascendo, dente nascendo, resfriado. isso. E vamos observar, quer dizer, não necessariamente aquilo é um problema, às vezes é uma fase. Só que o que que acontece? Se o meu filho está vivendo isso e eu estou tensa com alguma coisa do meu trabalho, ou estou preocupada com uma outra questão, o que que acontece? Às vezes eu já entro num estado de desespero, já começo a me sentir mais culpada, né? Entro nessa cobrança e aí aquilo desanda. Aquilo que era para se resolver em uma semana, porque você está ali Vira pra vida observando, toda. vira. Porque, gente, É pra vida esse toda, assim, que eu falo assim, é a fase que deveria ser temporária, é que eu que falo vira. muito isso, que vira permanente, né? Aquela fase, por exemplo, do dentinho que meu filho ficou enjoado, e que eu deveria permanecer, só propiciar mais conforto e conexão, eu acabo pressionando, forçando, e aquilo vira uma bola de neve, e em vez de passar
né, de uma forma muito tranquila, acaba sendo algo tão estressante para a mãe, para os cuidadores e para a própria criança, que se torna, que eu falo permanente, né, gente? Não é Isso. permanente, mas assim, se torna muito mais difícil. Então, se você não tem uma intervenção, realmente acaba a criança começando a recusar um número muito alto de alimentos. Então, fica muito, Uhum. muito difícil de se resolver de forma sozinha, né? Sim. E aí, uma coisa assim, que a gente já está aí no nosso limite de horário, né, Nicole? Que você ainda tem mais atendimento. Que eu acho importante a gente falar aqui para as mamães, e para os papais que também estão, né? É que a gente precisa também trabalhar muito internamente a nossa motivação interna, né? A nossa autocompaixão. Por quê, gente? Para que a gente consiga cuidar um pouquinho da gente, porque assim, se a gente está sobrecarregado, se a gente está estressado demais, é natural que que o copinho transborde, né? Então, se você não se penitencie também, né, por causa disso. Então, assim, um dia eu falei de uma forma mais abrupta com a minha filha. Olha, eu gritei, eu cara, tudo bem, como é que você estava? Então vamos tentar se cuidar um pouco mais? Será que não é melhor você tentar regular? Ah, tá bom. É, será que não é melhor a gente regular? Será que não é melhor a gente tentar buscar esse equilíbrio para que a gente dê um próximo passo, né? Porque isso é muito, mas muito importante. E a gente tem uma vozinha interna, que é a vozinha do julgamento, que ela é terrível, Cruel. cruel, muito cruel, né? Do tipo assim, como é que você gritou com seu filho? Como você fez isso? Como é que você fez aquilo? Tudo bem, né? Você fez o que você conseguia naquele momento. E se você não está conseguindo, é importante aí que eu falo, gente, é pedir ajuda. Ajuda para quê? Para o especialista, se for o caso, ajuda para o marido, ajuda para a vizinha, ajuda para quem estiver por perto, né? Porque o criar, né, faz parte não é só da mãe, né? Essa responsabilidade é do todo, né? Então, quem está ao seu redor? Lógico que nós, mães, eu acho que a gente está sempre muito mais à frente, a gente tem essa... Mãe é mãe, né? Que eu falo assim, de acolher e de estar sempre preocupada, mas a gente precisa também dividir, porque se a gente não adianta se culpar do tipo, culpa, famosa culpa materna, né? Ah, não, eu deixei meus filhos aqui, fui, sei lá, relaxar para bater um papo com as amigas, ou, sei lá, fui me dar um tempinho de autocuidado para mim tomar um banho mais relaxado. A gente vai tomar banho, às vezes, com culpa. Eu, tipo assim, eu tenho que tomar banho rápido porque eu preciso voltar. Assim, é melhor a gente estar em momentos muito mais focados e intensos, curtos, do que a gente estar permanente em um momento sempre de tensão. E a gente vai transmitir isso para as crianças e isso vai Tem um respingar reflexo. um reflexo muito grande na alimentação deles, né? Uhum. Então, E ele, sabe que eu lembrei de falar assim o seguinte, muitas vezes a gente tem uma dificuldade com um filho e se você tem um parceiro, se você tem um parceiro, a mãe, irmã, alguém que esteja ali que possa estar próximo, às vezes a gente tem que sair de cena e pedir para esse parceiro como é que você faria? Como é que você conduz isso? Porque às vezes tem questões nossas que a gente não está compreendendo que fazem com que aquela alimentação esteja sendo difícil, trabalhosa, a relação com a comida, uma série de coisas. E às vezes só de você trocar e deixar seu parceiro, ou a sua irmã, ou a sua mãe, ou alguém fazer aquilo para você, seja o oferecer o alimento, seja o se alimentar junto, deixar essa pessoa viver aquilo por conduzir. algum tempo. Né? Não é só um dia, porque às vezes não se resolve num dia. Mas às vezes você fazer esse oferecimento de sair de cena e deixar o outro. Você pode estar junto, mas deixar o outro conduzir
por uma semana, 10 dias, 15 dias. Isso é um tempo pequeno. A gente leva um tempo para perceber. Se a criança percebe essa mudança, às vezes ela se tranquiliza. Às vezes o outro lida com isso de uma outra maneira. E isso, às vezes, naquilo que não foi falado, mas já dá conta daquela dificuldade que estava acontecendo ali. O outro vai perceber de um outro jeito, vai lidar de um outro jeito. Então, às vezes, uma possibilidade é você fazer isso, assim, você sai de cena um pouquinho, deixa o pai entrar, deixa a mãe entrar, deixa a avó entrar. Não Uhum. vai fazer sempre, mas vai fazer pontualmente, por uns 10 dias. Vamos fazer uma experiência. Às vezes, no consultório, eu falo isso para o casal. Olha, façam uma experiência. Os primeiros 10 dias são difíceis, mas experimenta isso por 10 dias. Vamos fazer um esforço disso? De um sair de cena e o outro cuidar da alimentação por 10 dias. Vamos ver qual é o resultado disso. Porque às vezes, nessa mudança, você saca melhor o que estava acontecendo com você, o que estava acontecendo com seu filho. Você desenvolve outras possibilidades ali naquele contato. Acontece mágica, sabe? Então é uma coisa bem legal, uma ideia bem legal assim para as pessoas que têm dificuldade com isso pensarem. É Uhum. isso. Não, e assim, e o bacana assim, dessa sua fala, Nicole, só pegando aí um último gancho, às vezes possibilitar até mesmo para o marido ou a pessoa mais próxima ali de você, de pensar em uma determinada refeição. Qual é a refeição que para você é mais difícil com seu filho? Ah, é o café da manhã. Meu filho não está dormindo, ou está acordando, e aí é aquele corre-corre para ir para a escola. Será que esse momento talvez não seria interessante você delegar para uma outra pessoa? Né? Para que você não se estresse tanto. Ah, não, é o momento do almoço. Então, fazer com que esse momento seja conduzido, que nem você falou, pelo pai, ou pela avó, ou por um outro cuidador. Então, isso faz com que a gente se sinta um pouco mais leve, tá? Então, pensem, reflitam, o que que traz essa culpa, o que que você, qual sentimento você está trazendo para a mesa, né? Isso é uma coisa que eu acho muito bacana a gente pensar em quais são os sentimentos que a gente está comendo, Uhum, literalmente, né? muito Então legal. a gente tá, tá, tá comendo que sentimento na hora da refeição? A gente está comendo angústia, a gente está comendo estresse, né, ansiedade, ou a gente está em um momento feliz? O que que a gente está colocando para dentro junto com o alimento? Não é só a comida, né? Então, assim, envolvem muitas outras coisas. Então, vale a pena muito a gente refletir sobre isso, porque os sentimentos são muito, muito, muito relacionados a toda a parte da alimentação. Por isso que ele também é um dos pilares aí do Descomplicar os Comportamentos, onde eu falo muito sobre os sentimentos dentro do curso do Missão Nheque. E para quem está lá no curso, a Nicole em breve vai dar uma super aula bônus aí um pouco mais para frente, para não sobrecarregar ninguém, falando aí bastante sobre sentimentos, comunicação à mesa. E queria mais uma vez super agradecer, Nicole, né, por esse bate-papo, pelas nossas trocas, né? Eu amo conversar com você, né? Fico muito feliz com a sua presença sempre por aqui. Você tem sempre muito, muito, muito a contribuir com a gente. Com todas Ai, nós, mães, pais aqui presentes. ai, adorei. Muito obrigada pelo convite. Adoro participar. Quando você fica muito tempo sem me chamar, eu falo, ai, por quê? Fico com ciúmes, fico com saudades. Falo assim, como assim? Por que eu não posso mais falar? Porque é muito legal. A gente sempre, 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 né? Eu dizia isso para uma professora. Eu posso assistir o seu curso 20 vezes. Mas eu sempre tenho alguma coisa a aprender aí, né? Então a gente sempre vai descobrindo alguma coisa, escuta uma palavra, escuta uma fala, escuta uma experiência, que é uma troca. Ali a gente se constrói, a gente se alimenta, né? Então é muito legal esse alimento para mim, adoro. Então foi muito obrigada pelo convite novamente. Adorei, adorei a sincronicidade do Doritos. Achei tão legal, porque eu aqui pensando e você falou lá, eu falei, meu Deus, é isso? Como assim? Que é muito legal quando acontece isso, muito bom. Ai, foi uma delícia de novo. Transmissão de Obrigada. pensamento, a gente sempre conectada. É, é. Muito obrigada para todo mundo. Gente, essa live depois vai ficar salva lá no nosso canal no YouTube.
Quem não assistiu ou pegou aqui no finalzinho, depois pode reassistir e mandar nos comentários que a gente sempre responde, tá bom? Obrigada, Nicole, obrigada a todos os presentes e até a Beijo para próxima live todos. Boa 5D. noite. Tchau. Tchau, tchau.